Fontes americanas voltaram a colocar o Foro de São Paulo na mesa, e isso respinga direto em Brasília. Hoje ficou claro para Washington que há uma articulação envolvendo governo e aliados regionais. E é por isso que os Estados Unidos entraram no jogo. E se um dia sumirem com esse canal, você ainda vai poder me encontrar. O link do canal do WhatsApp está no primeiro comentário fixado. É gratuito, anônimo e você vai ser o primeiro a saber de tudo. Lá eu te mostro tudo que eles escondem. A bomba acaba de explodir. O que estamos revelando agora não são mais suspeitas. O dossiê final foi revelado. E a conclusão, segundo fontes de Washington, é uma só. Ele não disputará o pleito de 2026. Acabou. A Casa Branca tem trabalhado incansavelmente. O objetivo é frear o avanço do Foro de São Paulo e o sistema que hoje comanda o Brasil. Eles teriam juntado uma série de irregularidades devastadoras. O que tudo indica é que Donald Trump irá revelar este dossiê explosivo dentro dos próximos dias. Um dossiê que contém afirmações que podem, de fato, acabar com o governo atual. Um dossiê que pode impedir o presidente no Brasil de sequer tentar o pleito de 2026. Analistas em Washington comentam que este dossiê não é sobre política, é sobre crime. Ele detalharia, página por página, o que fontes da inteligência americana chamam de fraude arquitetada. Os relatórios sobre o pleito de 2022, que o sistema em Brasília e o consórcio da mídia tentaram enterrar, estariam nas mãos de Trump. Estamos falando de auditorias que foram ignoradas e o que analistas do Pentágono suspeitam ser a prova de uma manipulação. Porque, segundo essas fontes, o pleito não teria sido apenas irregular, ele teria sido patrocinado. O mesmo dossiê que aponta as falhas no sistema de votação também seguiria o rastro do dinheiro. E esse dinheiro, patriota, é o dinheiro sujo. O dinheiro que financiou a campanha do sistema viria, segundo o relatório da DEA, das mesmas rotas que inundam a América de veneno. O Foro de São Paulo precisava do poder no Brasil para proteger suas rotas. Para Trump, a lógica é simples. O Foro de São Paulo não é um adversário político, é uma ameaça à segurança nacional. Eles estariam usando o Brasil como um porta-aviões logístico para o crime. A denúncia que Eduardo Bolsonaro teria levado é o casus belli, a justificativa que Trump precisava para agir. Ele não está atacando o Brasil, como a mídia esquerdista dirá. Ele está atacando uma organização criminosa que tomou o Brasil. O Brasil está no centro de tudo. O que está acontecendo em Mar-a-Lago, neste exato momento, selou o destino do Brasil. O alerta é máximo. Aconteceu. Fontes de Washington confirmam que o patriota e deputado Eduardo Bolsonaro foi recebido na Casa da Liberdade, em Mar-a-Lago, pelo presidente Donald Trump. Mas, patriota, preste muita atenção. Não foi uma visita de cortesia. Foi a entrega final. O que circula nos corredores do Congresso americano é que este é o dossiê explosivo, o documento que faltava, uma denúncia que confirma o que Donald Trump vem dizendo há anos, uma denúncia que o consórcio da mídia e o sistema em Brasília tentam esconder a qualquer custo. E a denúncia é devastadora. Este novo dossiê é a peça final do quebra-cabeça. Ele conteria, segundo analistas do Pentágono, provas de uma série de irregularidades gritantes. Irregularidades que teriam ocorrido no pleito de 2022. Provas que, segundo fontes do Capitólio, colocam uma sombra permanente sobre a legitimidade do atual governo. E mais, as provas seriam tão robustas que tornam o presidente no Brasil, aos olhos da lei internacional e americana, inelegível. É por isso que a promessa é clara: não disputará o pleito de 26. A máscara caiu. O dossiê revelado agora é a bala de prata. Mas o dossiê vai muito além das irregularidades do pleito. Ele expõe a verdadeira natureza do inimigo. Ele confirma a suspeita mais grave de Trump.
A denúncia é que o regime que hoje ocupa o poder em Brasília e seus aliados estratégicos do Foro de São Paulo não são apenas socialistas. Eles seriam, segundo essas denúncias gravíssimas, narcossocialistas. Pense no que isso significa. Uma organização criminosa que estaria fingindo ser um governo. Fontes do Departamento de Estado americano comentam que o plano é claro como o dia. Usar o dinheiro sujo de cartéis de drogas para se manter no poder. Envenenar nossos países, nossas famílias, nossos filhos e usar os lucros bilionários para financiar a revolução comunista na América Latina. Para Donald Trump, isso não é política. Isso é uma invasão. Isso é uma ameaça direta e existencial à soberania e à segurança nacional dos Estados Unidos. A esquerda radical e a fake news tentaram abafar, tentaram ridicularizar, mas agora está exposto para o mundo ver. O que os analistas americanos suspeitam é de uma rede criminosa que se estende de Caracas a Brasília, operada diretamente pelo Foro de São Paulo. E com o dossiê final em mãos, a reação de Trump teria sido imediata. A ordem teria sido dada. Acabou. Fontes próximas a Mar-a-Lago afirmam que Trump já instruiu o Departamento de Justiça a iniciar os trâmites para a ação mais dura já tomada. Uma ação sem precedentes. Designar imediatamente o Foro de São Paulo como uma organização criminosa transnacional. Isso não é um gesto simbólico. Isso significa congelar cada dólar que eles têm em contas internacionais. Significa caçar seus bens, suas propriedades, seus fundos secretos em paraísos fiscais em todo o mundo. Significa usar a DEA, o Departamento do Tesouro e, se fontes do Pentágono estiverem corretas, até mesmo as Forças Armadas Americanas para desmantelar essa aliança profana entre socialistas e cartéis. Eles trouxeram a guerra para a nossa porta. E Donald Trump vai terminar essa guerra, destruindo-os. O título é claro: Trump confirma a prisão. O dossiê não fala apenas em inelegibilidade para 2026. O dossiê fala em crimes transnacionais. O Brasil está no centro da tempestade. A prisão, segundo analistas em Washington, não é uma questão de se, mas de quando. O pânico em Brasília é total. Mas se a denúncia é tão grave, se o Foro de São Paulo estaria agindo como um cartel, como eles operam dentro do Brasil? Como eles silenciam a oposição? É aqui que o cenário fica ainda mais sombrio. O FBI, o Federal Bureau of Investigation, emitiu um alerta interno de escalada aterrorizante. Fontes do Bureau em Washington afirmam que o lawfare não é mais suficiente para o sistema. A censura, as decisões monocráticas, a perseguição de patriotas, nada disso está sendo rápido o bastante para eles. O que o FBI estaria investigando agora é um padrão idêntico ao que os cartéis fazem no México. E esse padrão, segundo fontes do Bureau, já está em pleno funcionamento. A execução na Bahia não seria um caso isolado. O lawfare, implementado pelo consórcio e por certos ministros do STF, seria a primeira camada. A censura. Mas quando o cidadão de bem não recua, o sistema passa para a solução final, o silenciamento físico. O FBI suspeita que existe uma lista de alvos. O pânico em Brasília é tamanho que eles estariam dispostos a tudo. A eliminação física. O caso que acendeu o alerta máximo foi a execução a sangue frio do vereador Gleber Júnior e seu assessor, Diego Reis, na Bahia. A principal linha de investigação, segundo fontes locais que informaram o FBI, é queima de arquivo. O que eles iam denunciar? Será que eles tinham provas da corrupção do Foro de São Paulo em nível local? Será que eles iam expor a conexão entre o poder político e o crime organizado que domina a região? O FBI, segundo analistas, vê um padrão claro. Primeiro, eles usam os tribunais que, segundo suspeitas, estariam aparelhados. Eles usam o sistema para calar a oposição.
como no infame caso Tagliaferro, uma vergonha internacional. Mas quando isso não funciona, quando o patriota, o cidadão de bem, não se curva, eles passam para a eliminação. A suspeita que circula no FBI é que o Foro de São Paulo está ativando esquadrões da morte para silenciar qualquer um que ameace seu poder. Isso tem nome: narcoterrorismo de Estado. Isso provaria, segundo essas fontes, que não estamos lidando com um governo legítimo. Estamos lidando com uma quadrilha que tomou um país de assalto. E essa violência não ficará contida. Ela vai transbordar. O Bureau já estaria tratando isso como uma ameaça de crime transnacional. Uma força-tarefa de combate a gangues estaria sendo expandida para incluir o que eles chamam de facilitadores políticos do Fórum de São Paulo. A ordem é clara: fornecer inteligência de ponta, recursos e apoio para os elementos patriotas, os verdadeiros guerreiros da polícia brasileira, para caçar não apenas os assassinos, mas os políticos de colarinho branco que supostamente deram a ordem. A ordem é cortar o mal pela raiz. Mas por que essa escalada? Por que o Foro de São Paulo estaria tão desesperado a ponto de, supostamente, ordenar execuções? Por que o sistema em Brasília está agindo com tanto pânico? O que eles estão escondendo? A resposta patriota veio da CIA, a Agência Central de Inteligência. O alerta é máximo, nível existencial. Fontes dentro da agência confirmam: o que temíamos aconteceu. O Foro de São Paulo está se globalizando. A aliança com a Turquia e o Irã para atacar Israel é a fachada pública. Mas os verdadeiros patrões, segundo analistas da CIA, estão em Pequim e Moscou. Seria a China que financia o consórcio em Brasília, comprando influência. E seria a Rússia que fornece a tecnologia de desinformação e censura. O Brasil estaria sendo usado como uma peça de xadrez para um ataque global ao Ocidente. A ordem de prisão emitida pela Turquia, um regime ditatorial, comandado por Erdogan, contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não foi um ato isolado. Foi, segundo analistas da CIA, um ataque coordenado. E o regime que comanda Brasília seria cúmplice. Enquanto Erdogan ataca Israel na arena internacional, o que o presidente no Brasil faz? Ele ataca verbalmente, ele repete a mesma narrativa. Ele ataca a única democracia do Oriente Médio. Ele ataca o principal aliado da América na região. Será coincidência? A CIA não acredita em coincidências. Esta é a nova frente de batalha. O Fórum de São Paulo, que historicamente era visto como um problema regional, um problema da América Latina, acaba de se fundir, segundo esses relatórios, com o eixo anti-Ocidente. A agência está rastreando o fluxo de dinheiro, o dinheiro sujo de Teherã, a desinformação de Moscou. E para onde esse dinheiro estaria fluindo? Para Brasília. O que a CIA suspeita é que o presidente no Brasil não está apenas se alinhando com ditadores. Ele estaria ativamente ajudando-os a construir uma nova ordem mundial, uma ordem mundial contra a América, contra o Ocidente, contra a liberdade. A acusação de genocídio contra Israel, usada pelo presidente no Brasil, seria a mesma propaganda que o Hamas usa para justificar o terrorismo. A agência vê isso como uma ameaça existencial. O tempo da contenção acabou. Fontes internas afirmam que o protocolo Sombra foi ativado. O que é isso? Uma guerra de informação total. Uma guerra para expor essa aliança profana. A ordem da CIA seria vazar as comunicações, vazar as provas da colaboração entre Brasília e Ankara, a capital da Turquia, vazar as provas da influência de Teherã e Moscou sobre o Foro de São Paulo. Eles vão armar Israel com inteligência de ponta, inteligência para humilhar seus inimigos. O Fórum de São Paulo queria um palco global. A CIA vai garantir que eles sejam vaiados e destruídos nesse palco. Eles queriam a guerra. Eles vão ter a guerra. E Donald Trump será o comandante. Mas como um sistema tão corrupto, tão exposto, consegue se manter? Como eles conseguem enganar tanta gente?
A resposta veio do Pentágono, de um general americano, especialista em guerra psicológica. O título do relatório dele é devastador: Decadência e Hipocrisia. O general despreza a falsa moral do Foro de São Paulo. Ele diz: eles são fracos. A análise dos generais é brutal. Um sistema que depende de censura, que precisa trancar patriotas, que precisa de decisões monocráticas de ministros do STF. É um sistema apavorado. Eles não têm o povo, eles têm reféns. A hipocrisia que a própria mídia esquerdista teve que admitir é a prova da falência moral. Eles sabem que são uma farsa. E um inimigo que sabe que é uma farsa é um inimigo que já perdeu. Os analistas de guerra psicológica do Pentágono estão tendo um dia de campo. Por quê? Porque o próprio porta-voz do regime, o próprio consórcio de mídia, foi forçado a admitir a farsa. Uma grande emissora teve que admitir que toda a plataforma de diversidade do governo no Brasil é uma piada, é um discurso falso, é um papinho para enganar os tolos. O general americano analisa a cena. Eles sobem a rampa com uma fachada de minorias. Eles fazem discursos bonitos sobre inclusão. Mas na hora de dar o poder real, na hora de dar a toga, na hora de indicar os verdadeiros donos do poder, como os ministros do STF, eles entregam tudo para quem? Para um clube fechado. Um clube de homens brancos e ricos. Um general olha para isso e vê apenas uma coisa: decadência. Um inimigo que mente descaradamente para seus próprios seguidores. Um inimigo que é tão arrogante em sua hipocrisia. É um inimigo fraco. É um inimigo oco. É um inimigo moralmente falido. O Foro de São Paulo, segundo a análise desse general, não é uma força de combate, é um tigre de papel. Eles estão podres por dentro, consumidos pela própria fraude. Eles são logisticamente incompetentes, como vemos na economia do Brasil. Eles são ideologicamente fraturados, como vemos na briga interna pelo poder. Este tipo de inimigo, diz o Pentágono, não precisa ser derrotado com balas. Ele desmorona sob o peso de suas próprias mentiras. A ação americana, portanto, será cirúrgica. O Pentágono estaria lançando operações psicológicas massivas, as famosas PSYOPs. O objetivo? Martelar essa hipocrisia, usar as plataformas americanas para amplificar as vozes que o sistema e o STF tentam calar no Brasil. Eles vão humilhar esse regime. Como? Simplesmente mostrando a seus próprios apoiadores a verdade que até a mídia comprada teve que admitir. A fraqueza é um convite, e os Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, acabam de aceitar o convite. O que estamos vendo, patriota, é a tempestade perfeita. Em Mar-a-Lago, Trump recebe a denúncia final: o Foro de São Paulo como um cartel de drogas. A reação é a designação como organização criminosa transnacional. Em Langley, a CIA ativa o protocolo Sombra. A ordem é vazar tudo sobre a aliança global do Foro com o Irã e a Turquia contra Israel. Em Washington, o FBI vê o padrão dos cartéis, a escalada do lawfare para esquadrões da morte e promete caçar os mandantes. E no Pentágono, os generais riem. Eles veem a fraqueza, a hipocrisia, a decadência moral de um inimigo que mente para o próprio povo. O sistema em Brasília está cercado. Eles estão em pânico. Eles sabem que o dossiê que Trump recebeu é o fim. Eles sabem que a punição será humilhante. A ação de Trump foi apenas o começo. O sistema está exposto. Mas a guerra patriota, a guerra pela nossa liberdade, essa guerra continua. E nós, os guerreiros, não vamos recuar. Fiquem alertas. O próximo horizonte trará a verdade à tona e a justiça será feita. Deixe o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal. O seu comentário é muito importante. Mostre para o YouTube que você não é manipulado pela mídia esquerdista. E se um dia sumirem com esse canal, você ainda vai poder me encontrar.
O link do canal do WhatsApp está no primeiro comentário fixado. É gratuito, anônimo e você vai ser o primeiro a saber de tudo. Lá eu te mostro tudo que eles escondem. Te espero também no WhatsApp.